Bem, minha gente, então vamos passar agora o nosso tempo, né, para a nossa professora de hoje, né, vai ser a nossa querida Germânia, e ela tem uma mensagem muito boa para compartilhar conosco. Realmente é uma mensagem que vai nos ensinar muito sobre um todo, sobre o Evangelho, realmente, mas sobre algo muito importante de, sobre nós como filhos e filhas de um Pai Celestial, tá? Então, o tempo é seu, amiga, para esta aula tão especial nesta noite. Obrigado, irmãos e irmãs. Bom, meu tema de hoje é um tema bem sério, mas enfim, eu gostei muito do tema, me chamou muito a atenção. E diz assim o tema: Vocês nasceram para liderar e nasceram para a glória. E esse tema a gente pode até começar a nos fazer uma pergunta: liderar para a glória? E esse tema é da irmã Sherry Deal. Não sei se vocês conhecem. Ela foi da devocional da BYU em 9 de dezembro de 2003. Então, vocês podem, quem estiver interessado, pode estar buscando aí, se quiser ler, reler o assunto. Eu achei bem forte, mas nós estamos aqui para isso. Então, lá, ela conta no começo a história dela, que aconteceu que ela foi roubada, quebraram o vidro do carro dela e encontraram, os ladrões levaram sua pasta com documentos, com cartões, com tudo que ela tinha dentro do carro levaram, inclusive a recomendação dela para o templo. E ela disse que passou a noite procurando nas lixeiras dos lugares, talvez um ladrão roubou e pegou só o dinheiro e largou as coisas na lixeira, então ela passou a madrugada procurando os documentos para ver se encontrava nas lixeiras da redondeza do lugar onde ela estava, e não encontrou. Então, na madrugada, ela disse que fez uma oração e na capela, no seguinte dia, uma irmã chamou ela e falou: Irmã Jill, tem uma pessoa que quer falar com você. E ela atendeu um senhor que disse que encontrou sua carteira. A senhora frequentou algum bar recentemente? E ela disse, não, achou engraçado. Ela disse, não, e que a senhora deu risada junto com ela, não, porque encontraram sua carteira, seus documentos perto de um bar, atrás, numa lixeira. E ela disse, não, irmã, eu não frequentei nenhum bar, mas roubaram meus documentos, minha carteira, e ela encontrou. Aí o irmão falou, marcou para entregar os documentos para ela, e ela perguntou para ele como que ele encontrou os documentos dela. E ele comentou a história dele, que também tinha sido roubado e também estava procurando os documentos dele na lixeira e encontrou o dela. Nisso, ele disse que o que mais chocou ele foi que na lixeira encontraram a recomendação dela para o templo. E quando ele disse que encontrou a recomendação dela para o templo, que não seria difícil de entender que ela era uma mormon, porque viu a recomendação dentro do templo, ele disse, ela deve ser mormon. Então, na recomendação quando ele falou que encontrou a recomendação do templo, ela pensou nas palavras que disse, um minuto que eu notei a frase, que disse Moroni, que disse, te recomendo a Deus e confio em Cristo que tu serás salvo. Ela disse que quando encontraram a frase que ela se recomendava, que ela se recordava era disso, a frase de Moroni, que está em Moroni 9:22, que te recomendo a Deus que tu serás salvo. E nessa trajetória, ela deu muito graças a Deus, porque ela já estava no dia seguinte pensando em como fazer para restituir seus documentos. E acho que vocês sabem, não sei se vocês já perderam documentos ou já foram roubados, assaltados. Eu já tive essa experiência, é horrível. Você não sabe nem por onde começar, para onde chamar, o que liga, como fazer. Eu já fui assaltada 4 vezes no Brasil e é horrível essa sensação. E ela disse que já estava pronta a recomeçar a fazer todos os documentos dela de novo,
quando ligaram para ela. E quando ele falou dessa da recomendação dela, Mormon, ela só lembrava disso, dessa frase de Moroni. E então eu faço uma pergunta para vocês. O que significa ser recomendado a Deus? O que significa essa palavra ser recomendado a Deus? Então, essa pode ser uma pergunta que vocês podem ficar com ela aí um minutinho, a pensar aí um pouquinho nela. Cada dia que nós passamos como membros da Igreja de Jesus Cristo, só de nós sermos membros da igreja, já é, como diz, é um ato de obediência a Deus, que a partir do momento que nós se batizamos, nós já estamos aceitando os propósitos de Deus nas nossas vidas, estamos aceitando os mandamentos que Ele nos pede que seguimos. Diante do nosso batismo, temos as nossas ordenâncias que devemos seguir, que devemos continuar, e prometemos isso a Deus já desde o batismo. E eu gostaria que alguma das irmãs pudessem comentar, eu acredito que vocês já devem ter dado uma pensadinha aí, o que significa essa recomendado a Deus, essa frase. Significa ser recomendado a Deus. Quem que pode dar uma palavrinha sobre isso? Alguém quer falar? Para mim, vem na minha cabeça, vem a palavra digno, dignidade. Sempre vem, quando a gente fala recomendação de templo, né? Se é digno, se a gente, né, faz as coisas o mais certo possível. Então, não sei se Uhum, faz sentido o que eu tô querendo dizer. uhum. Isso também poderia ser como dizer assim, somos qualificados, somos É, escolhidos para ter essa recomendação também, concordam? é Uhum. verdade. Puxando para o nosso lado hoje em dia, às vezes a gente pode estar numa situação de recomendar um amigo no trabalho. Então, quando você vai recomendar uma pessoa, você vai falar: olha, eu estou recomendando a irmã Diva porque conheço ela há não sei quantos anos, ela é uma boa pessoa, ela trabalha bem, ela é uma pessoa. Então, a gente já sabe o perfil dessa pessoa que a gente está recomendando. Então, essa palavra recomendado a Deus significa que Deus nos recomendou, nos deu ordens e princípios para que a gente seguisse aqui na Terra. Então, o poder do sacerdócio, que nós sabemos que passamos por uma entrevista, e essa entrevista nos qualifica como dignos de entrar na casa de Deus. Oi, Alice. Tudo bem, Alice? Bom te ver, bom saber que você está aí. Então, Momentinho, Germânia. Ana, explica para Liz como ela pode ver em espanhol. Olá, Liz, como lo Hola, puedes mirar em espanhol? ¿Sabes como ponerlo en español? no, no, Aí, no já... importa, yo entiendo un Ah, poquito. ok. ¿Entiendes? Ok. Tá bom. Lígia sabe português, Lígia. Ela fala. Liz, qualquer coisa que no entienda, pregunta que yo te lo repito en español, ¿ok? No estoy muy bien, más puedo, ¿ok? Oh, que bueno. Então, essa recomendação, antes eu não entendia o que significa essa recomendação. E hoje eu sou muito grata ao nosso Pai Celestial, principalmente, e ao poder do sacerdócio, que através dos meus méritos eu pude conseguir essa recomendação. Através, não sei se, bom, acho que todos os irmãos que estamos aqui já passaram pelo templo, né? Acho que ali já passou também. Não todos. Sim. Não, Não? não, eu Quem já Só a passou pelo Aninha que está perto. A Aninha está perto. não, a a minha? gente fala passar pelo tempo, mas eu já faço o batismo, né? Mas não a outra. Porque para você entrar no templo, você tem que estar de acordo com as Fazer a recordações do vestidura. Senhor. Você Uhum. tem que estar de acordo com as com as Com as Você tem Eu que estar entendo. Quer falar, Cristina? Não, eu Desculpa, ia te falar, cortei. entendo, eu sei como que é, eu sei tudo, mas ainda não estou preparada. Sim, você tem entrevista, você tem que estar, né,
nos conforme, Isso, exatamente. Tô né? quase. Então, essa recomendação é o que os líderes da igreja fazem uma entrevista conosco e nos recomenda a ir ao templo. Essa recomendação é dada de acordo com os requisitos que nós temos que cumprir. Temos requisitos, temos que estar em dias com os nossos convênios, temos que estar pagando o nosso dízimo, temos que estar renovando sempre os nossos convênios, indo sempre à igreja, à capela no domingo, tomando o nosso sacramento. Então, temos uma série de itens que temos que estar seguindo e temos que ser fiel a eles para termos essa recomendação. E, exatamente assim, os líderes do sacerdócio, que são os líderes da igreja, essas pessoas foram designadas por Deus, com a autoridade de Deus, para fazer essas coisas. E nós devemos passar por eles para conseguir essa recomendação. Assim como nós temos os nossos filhos em casa, existe a nossa, como posso falar, uma nossa hierarquia de casa, o pai, a mãe, e temos que seguir os ensinamentos que mandam os nossos pais. E não existe uma liderança maior do que dentro de nossas famílias. Essa liderança, eu pude ver aqui que Deus recomendou a cada um de nós, a cada um. Todos nós fomos chamados a liderar. Todos fomos chamados a liderar. Não é só para mim, não é só para a irmã Lígia, não é só para o presidente, é para todos fomos chamados. Isso eu pude ver aqui nas escrituras, não sei se alguém pode ler, Diva. 1 Pedro 1, versículo 2. Quem encontrar, lê. Primeiro Pedro. O meu telefone está tudo em inglês, gente. Desculpa, que eu troquei de telefone. Peraí. Quem Pois eu vou encontrar, ler. pode ler. Lê aí, Ana. Quem encontrar, que leia. Preciso que repita. Qual que é a escritura? Qual que é a estrutura, Primeiro Germane? Pedro, o capítulo 1, versículo 2. Ok. Ok, Pedro. Primeiro Pedro. Eleitos, aqui. Esse, começa com eleitos? Uhum. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, somos eleitos, mas para que sejamos eleitos, temos que ser obedientes, temos que obedecer. E a obediência é uma coisa muito boa, mas às vezes é complicado ser obediente. Às vezes, como diz, você olha assim, obediência, tudo bem, eu sou obediente. E se a gente for olhar, for ponderar em quem estamos sendo, na verdade, às vezes a gente vê uns errinhos aqui, outros ali, e a gente vê que não estamos 100%. Então, através do poder do sacerdócio, da nossa entrevista pessoal, é que podemos ver se estamos sendo essa pessoa obediente ou não. E Deus nos conhece antes, lá na pré-mortalidade, e Ele nos recomendou para vir aqui para a Terra. Por quê? Porque Ele conhecia e conhece nós desde o princípio. E nós passamos lá pelo véu do esquecimento, então tem coisas que a gente nem sabe por quê. Por isso, Ele nos recomendou e, através dos nossos líderes, estamos nos focando no caminho que o Pai Celestial quer que estejamos. Seja no final dos dias,
na última corrida, nós prometemos estar aí e prometemos a Deus que íamos seguir nesse caminho. Então, como vocês leram aqui em Pedro, eu vou ler outra vez, diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, através do sangue de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez por todos nós, temos esse direito e essa autoridade que ele nos dá de sermos líderes. Aí você pergunta, em que posso ser líder? Onde posso ser líder? Por que devo ser líder? Alguém pode me responder alguma dessas perguntas? Well, quando a gente pensa em líder, nós pensamos em ser um exemplo primeiro, né? Porque eu tenho que fazer o melhor de mim para eu poder ser um exemplo para outra pessoa, para poder ajudar outra pessoa, Ser né? ejemplo, Eles que dizem, diga-me com quem andas e direi quem és. claro. Então, temos que realmente fazer o melhor que nós podemos de ser uma luz na vida das outras pessoas. E quando nós somos uma luz na vida das outras pessoas, mesmo com as nossas imperfeições, nós fazemos realmente a vontade do Senhor, de liderar, de servir em sua obra. Ser la guía. Uma guia, exatamente, uma guia É, ajudando aos ma- demais. Mas uma líder não é tão fácil, porque você Não, não pode liderar se você não faz. Você vai fazer, exatamente, irmãs, todo mundo para o templo na quinta-feira, e você é líder não vai? exatamente. Mas Não é você, fácil. como líder, você tem que dar O exemplo. o exemplo, para você poder levar essas pessoas. Algumas vezes tem pessoas que, em vez de ajudar outras pessoas, eles acabam prejudicando, né? Exacto. É. Porque nós temos que ter muito cuidado, Ser temos como, uma grande responsabilidade. ser como pastor de su rebaño. Isso. Exatamente. Se você perde um, você tem que ir lá procurar. Não pode, que nem a Diva estava falando que domingo ela foi atrás ela vai atrás das ovelhinhas no domingo, das ovelhinhas lá da unidade dela, Todo a domingo eu vou. sociedade Socorro, então ela vai lá. Então é verdade, não pode deixar as ovelhas sozinhas, abandonadas. Temos Exacto. que, como a gente falava sempre na Sociedade Socorro, como é que faz as ovelhas? Mé. Né? Porque como eu falo eu falei para o meu irmão, acabou a sacramental, acabou a dominical, eu vou embora, acabou. Eu falo para ele, acabou para você, porque para mim começa depois que termina, porque aí eu vou atrás das minhas ovelhinhas que não foram para a capela, eu vou atrás saber o porquê que não foi. Exatamente. Tá certo. Então, Deus diz aqui que nós fomos os escolhidos para o final dos tempos. Ou seja, nós somos a geração escolhida para o final dos tempos, para liderar. Não é uma batalha fácil, mas essa batalha é possível. Com a nossa obediência, seguindo os ensinamentos dele, fazendo a vontade dele, realmente sendo um líder. Um líder, porque Jesus Cristo ele foi um líder. E ele disse ainda, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. Então, nós temos que ser luz no caminho de outras pessoas. Isso não é uma coisa fácil, viu? Mas é possível. Isso é possível. O presidente Gordon B. Hinckley diz uma vez, vocês são a melhor geração que já tivemos. Quando ele diz assim, a melhor geração, aí você fala assim, mas por que a melhor geração? Porque Deus sabe que nós fomos os dos mais fortes. E ele deixou nós por esses tempos que está, não sei se vocês têm visto, que os tempos estão cada dia que passa piorando a situação. E se formos como um pouco mais dos nossos antigos, ele sabia que nós não íamos suportar. Então, nós precisaria ser os mais fortes para estar agora. Então, ele reservou, como diz, o melhor para agora.
que somos nós. E ele dá uns exemplos aqui que os corredores falam que o revezamento, não sei se vocês já viram uma corrida, e eles põem os melhores corredores vão ficando para o final. E quando os outros já se cansaram, eles mandam os melhores, porque daí eles conseguem terminar a etapa da corrida. E assim somos nós. Nós temos que estar aí, temos que liderar, nascemos para fazer esse papel, que é um papel árduo, difícil, cansativo, e no meio dessa liderança, também a gente vai se frustrar, vamos sentir que como o céu está fechado para a gente, como se a gente não consegue ver por onde ir, que caminho que eu sigo, será que eu estou fazendo certo? Será que eu fiz certo? Então, tem perguntas que a gente, no final dos tempos, vamos nos sentir sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Mas, oi, pode Não, falar, Alice. desculpa. E também tem aquele líder que está atrás dos bastidores, que ninguém sabe que ele é o líder, mas ele está atrás dos bastidores trabalhando, ajudando as ovelhas. Olha aí, Exato. não é só aqueles que conhecemos, mas aqueles que estão atrás dos bastidores, que estão servindo ao Senhor, quietinho, verdade. mas estão lá fazendo a parte deles. É verdade. Isso também dá uma visão, Lígia, que se a gente for ver, nós vamos num buffet, né? Vemos a comida aí toda bonita e o chefe do restaurante está lá servindo. E a gente não sabe que quem fez essa comida maravilhosa é uma pessoa que está lá atrás dos bastidores, lá preparando para que tudo saia gostoso, usando os seus melhores temperos, as suas melhores formas, para que a comida saia lá bonita e saborosa. Então, assim somos nós. Tem sempre alguém atrás dos bastidores, e quem está atrás de nós? Jesus Cristo. Às vezes, como diz, nem tá atrás, está do nosso lado, ou às vezes nos levando no braço, porque assim, não, minha filha, tu tem que ir, vamos, tu vai. Tu vai porque eu te escolhi, você já é escolhida faz tempo, você tem que ir. Esse papel de liderança também nos deixa frustrados. Por que nos deixa frustrados? Vocês, como pais, mães, até mesmo as pessoas que estão solteiras, com certeza devem assumir um papel de liderança. Às vezes é o irmão mais velho, tem que cuidar do mais novo. Às vezes no trabalho tem um nível mais elevado do que o outro funcionário. Então, às vezes isso frustra a gente, porque às vezes a gente fala para uma pessoa, faça sim, e a pessoa não faz. Eu passei por uma experiência aí um pouco no meu passado, onde eu andei desviada, e eu tive uma pastora e ela foi me buscar. E foi um processo difícil para mim, no momento, aceitar que eu tinha que voltar. Não sei se vocês já viram um cachorro, quando o cachorro solta o laço, às vezes você chama, vem, cachorro. E o cachorro, quanto mais tu corre, mais ele corre atrás de tu. Mais ele corre para longe. Não sei se vocês já viram isso. Mas Você ele chama, foge. vem, mas ele ele foge e se esconde e vai para o outro lado. Isso é o trabalho de um pastor quando vai atrás das ovelhas. Não pense que você diz, vem a ovelha já vem, não. Ela vai para o outro lado, ela corre para o outro lado, o pastor vai por trás e põe um galho para puxar para o outro lado, e pega um cachorro, vai por trás. Então, faz toda uma volta para poder levar aquele rebanho. Então, o trabalho do líder é árduo. E às vezes a gente é chamado de chato, a gente leva nome feio, as pessoas pensam mal da gente, julgam a gente, vão pisar a gente. E o que a gente tem que fazer? Desistir? Não. Porque nem sempre dá certo também. Eu já fui em casa, às vezes eu vi que a pessoa olhou na fechadura e não abriu a porta. Tudo bem, eu faço uma oração e vou embora, mas eu não desisto. É difícil, mas olha, É difícil. pelos ensinamentos... Nem sempre tem sucesso. Mas Nem não sempre. podemos desanimar e não podemos parar, né? Não, Como não. a gente sempre fala, next, Porque próximo, próximo, vamos lá. porque quando a gente para, quem ganha é o inimigo. Exato. Exacto. O inimigo,
A irmã Gil conta uma história aqui nas Filipinas que ela diz assim: eu estive na Filipina e eu perguntei ao irmão se aqui havia muitas cobras. E ela disse assim, ele disse, irmã, onde há grama, há cobra. Então, você imagina, Ah, está em toda parte, porque todo lugar tem grama, todo lugar tem mato. Então, significa que há em toda parte. E o que a gente tem que fazer? Ficar trancado dentro de casa para não ser mordido pelas cobras? Não, não. né? Temos que lutar, porque quanto mais tu se esconde, a cobra pode ir até você ainda, porque elas andam, elas trabalham. Então, se você não trabalha, elas vão continuar trabalhando. E assim é o nosso lado oposto. A gente não trabalha, eles vão continuar trabalhando, buscando o momento que a gente está mais fraco, está mais difícil, eles vão lá e dão um jeitinho e se encaixa aí. Uhum. E eu achei muito interessante essa parte quando ele disse para ela, né? Que onde há grama, há cobra. Meu Deus Essa foi do boa, uma céu. boa resposta, hein? Interessante, hein? Onde tem grama, tem cobra. E nós vivemos aqui no mundo hoje em dia que nós decepcionamos os outros também nos decepcionam. Passamos por essas dificuldades porque essas coisas têm que vir, nós temos que ver que isso é para nos fazer mais forte, mais potente. Sentir que Deus está conosco e fazemos as nossas orações e entender que somos líderes, não somos qualquer um. Não é quem é aquela? Aquela ali só é uma lá que a gente vê ela lá na igreja. Temos que fazer essa diferença. E muitas vezes temos que fazer o papel chato, temos que falar, temos que dizer. Eu não posso estar vendo a minha irmã indo para um buraco e deixar ela lá, porque que tipo de pastora sou eu? Que tipo de líder sou eu? Que estou deixando o meu discípulo, ou o meu aluno, ou meu irmão? Que tipo de líder sou eu? Eu tenho que permitir? Ou eu tenho que deixar que essa pessoa faça coisas comigo e eu simplesmente aceitar tudo? Claro. Eu acredito que não. Sabe por quê? Não sei se vocês viram na Bíblia, Jesus Cristo chegou um dia no templo e estava um monte de tenda de vendas e ele expulsou todo mundo lá, saiu quebrando as barracas, tudo, e disse que estão fazendo da minha casa um covil de salteadores. Então, se Jesus Cristo fosse só amor, ele não teria colocado limites e não teria nos dado mandamentos e ordenanças e coisas que nós temos que seguir. Minha mãe dizia quando eu era pequena, não sai de casa, não é para sair para ir para tal lugar. Se eu fosse, tinha um preço isso. Tinha um preço isso. E o preço da nossa desobediência todos nós recebemos, de uma forma ou de outra recebemos. Às vezes, Deus nos mostra no coração, a gente só simplesmente se arrepende, às vezes a gente tem que pedir um perdão para uma irmã, às vezes a gente tem que pedir perdão até para o nosso filho, às vezes nosso filho tem que pedir perdão para a gente, porque além de liderar, somos humildes e temos que entender que, além de sermos membros da Igreja de Jesus Cristo e que somos líderes, também somos de carne e osso, temos o Espírito de Deus e temos que ter a humildade. Humildade. Como eu estava comentando com vocês, eu tive esse privilégio de passar por um desvio, uma ovelhinha rebelde, e eu fiz coisas que eu não deveria, e fiz, e uma ovelha, uma irmã da igreja puxou a minha orelha, e na época eu fiquei muito magoada. Falei assim, como que a pessoa pode dizer isso comigo? Eu estou no fundo do poço, a pessoa diz isso comigo, que eu tenho que caminhar, que Deus vai fazer ponte aonde? Que eu não estou vendo nada na minha frente. E eu não sabia exercer essa fé. Eu não sabia. Era como se tivesse uma venda aqui nos meus olhos, eu não enxergava para onde eu tinha que ir e nem como ir. E hoje eu vejo que com aquelas palavras que naquele momento foi dura, e hoje eu entendi que por que foi dura naquele momento? Porque eu não estava preparada para receber o que o espírito dela estava me dizendo a mim. Depois eu agradeci muito essa irmã. Muitíssimo. E fui muito grata a Deus, principalmente, por ter me dado líderes como ela foi na minha vida. E eu espero que todos nós
que além de Jesus Cristo e de Deus e do Espírito Santo, podemos entender o que é o potencial de um líder, quem é os nossos líderes, quem devemos seguir, quem. E não vamos deixar com que os irmãos ou o povo do mundo nos pisoteie ou faça da gente como se nós não fosse nada, porque temos um valor imensurável. Temos um preço muito alto que foi pago a preço de sangue por cada um de nós. Então, isso é ser um líder. Não é simplesmente abaixar a cabeça e aceitar. A gente deve aceitar. Como a gente deve aceitar? Quando a gente reconhece que está errado. E por mais que a gente fale as coisas no momento de dificuldade, na hora da raiva, temos que ser humilde em aceitar que, estamos errados. Me perdoe. Pedir perdão para a mãe, para o pai, para o chefe, para a amiga. Isso é aceitar a liderança. Isso é você aceitar e ser humilde a ponto de dizer que eu errei, mas eu vou continuar na minha caminhada. Eu vou continuar andando, eu vou continuar sendo forte. Pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir a cobra, pode vir a serpente, e eu tenho que continuar. Não posso desistir porque uma pessoa me desanimou, porque o outro... Não, temos que seguir. Seguimos a nossa jornada porque temos um preço, cada um de nós tem um preço diferente nas mãos de Deus. E Ele nos escolheu e nós prometemos lutar e fazer essa diferença. O que mais posso dizer aqui? Algum dos irmãos quer comentar alguma coisa? Uma coisa muito importante que eu sempre falava com as irmãs, quando eram recém-conversas, era que siga em frente. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Simplesmente você segue em frente, porque dentro da igreja ou em qualquer lugar, você vai ver de tudo. Pessoas boas, pessoas que vão falar alguma coisa negativa, pessoas que vão ser um bom exemplo, pessoas que vão ser um mau exemplo. Você vai ver de tudo. Estamos lidando com humanos, porque somos humanos. Mas o seu caminho tem que ser quem? Jesus Cristo. Seguir como discípulos de Cristo, seguimos a Jesus Cristo, nosso pastor. Não é isso? Então temos que seguir em frente. Dentro ou fora da igreja, nós temos que seguir em frente. Nada pode nos colocar para baixo. Porque aquilo que você falou, fomos escolhidos a dedo. Então, somos preciosas, somos preciosos perante os olhos de Deus. Ele sacrificou a vida por nós. Jesus Cristo, como você falou, né? Ele sacrificou por nós. Então, nós somos preciosos. Então, nós temos que segui-lo. Somos discípulas e discípulos de Cristo. E temos que seguir em frente e não olhar para a direita ou para a esquerda. O que um faz, o que o outro faz. Não importa. Importa que eu tenho que seguir em frente. E isso te faz um líder. Isso te faz um líder. Quando você segue ao Senhor, porque é isso que Ele quer de nós. Que sejamos uma luz. Mesmo com as nossas imperfeições, que sejamos uma luz. A luz de Cristo no mundo onde vivemos. É que não importa o tamanho das tempestades aí fora, Lígia. Temos que manter sempre as nossas luzes acesas. E para essa luz estar acesa, temos que ter Jesus Cristo na nossa vida. Porque se ele não estiver nas nossas lamparinas, não podemos brilhar. Não conseguimos brilhar. E Deus escolheu nós porque somos fortes, não foi porque somos fracos, e sim porque Ele sabe que temos essa capacidade. Ele tem essa certeza que temos essa capacidade. Às vezes nós nos achamos fracos. Por que nós nos achamos fracos? Por quê? Porque não oramos, porque não jejuamos, porque não lemos a palavra dele, porque não perdoamos, porque não vamos ao templo, porque não vamos à capela, não tomamos o sacramento, porque não devolvemos o nosso dízimo, não fazemos oferta de jejuns por vários e vários motivos. Porque coisas erradas, como disse, são maiores do que as coisas boas. Por quê? Elas é o nível maior de dificuldade. E a gente tem que alimentar mais as coisas boas para que essas coisas se tornem pequeninhas.
não seja diferente, não seja difícil de nós ultrapassarmos. Para que em vez dessa rocha ser uma rocha, ela se torne simplesmente uma pedrinha que eu posso saltar por cima. Entenderam? Entendi. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos ler mais uma escritura que está no livro de Mosias 18:9. Alguém quer ler? Eu posso ler. Leia, leia. Peraí. Olha, agora meu telefone, só Alguém porque eu tem estou aí? falando, Alguém foi tem? para Ana, você outro tem aí, idioma. Aninha? Peraí, gente. Mosias 9? Qual que ela falou? É Não. Mosias, mas Mosias 18:9. tem Peraí que eu acho aqui também. 18:9. Vamos lá. 18:9. Tu achou? Achei. Vamos lá. Sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram? Sim, e consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Viu? Como que é? Então, assim, temos que ajudar os que necessitam, chorar com os que choram, porque às vezes a gente só quer um ombro mesmo para chorar. Às vezes a gente quer uma mão para sair do chão. Às vezes a gente quer uma corda, que alguém joga uma corda lá no fundo do poço e puxa a gente. Às vezes a gente só precisa que o irmão diga assim, menina, sai daí, o que tu tá fazendo? Às vezes a gente precisa disso. Enxerga, tira a venda dos olhos, tu tá cega. Então, às vezes a gente precisa de uma palavra mais dura, às vezes a gente precisa de uma palavra mais de carinho, às vezes a gente precisa só de um abraço, às vezes a gente precisa de comida, às vezes a gente precisa de dinheiro, mas temos que ser esses líderes ao ponto de saber o que é que o meu irmão necessita, o que é que a outra pessoa necessita nesse momento. E quando temos o Espírito de Deus, acredite, vamos saber o que é que a outra pessoa pode estar necessitando. Porque Deus vai mandar a gente, Ele vai usar a gente. E vamos aceitar. Porque a gente vai saber que vem dele. Germana, é engraçado que uma vez fui visitar uma ovelhinha minha e ela contando as coisas dela, eu fiquei bem surpresa, né? Porque a gente ouve de tudo. Mas, assim, eu ouvi claramente o Espírito me falar: você concentra no sentimento dela. Ela estava sofrendo. Então, mas eu ouvi claramente, Lígia, o Espírito falou assim: concentra no sofrimento dela. Não na história, não no que está acontecendo com ela, mas o que ela está sentindo. Porque ela estava muito triste. A história toda que ela contou, eu não pude concentrar, porque era fora da casinha. Mas eu me concentrei que ela estava triste, ela estava sofrendo. Então, eu consolei ela. Mas eu pude sentir o sofrimento dela. Isso que foi muito legal. Entendeu? Porque ela só precisava que eu fosse ali e falar com ela. Ela contou a história dela, que eu ouvi. Mas eu me concentrei que essa irmã, ela estava triste, ela estava sofrendo. Então eu sofri junto com ela, porque você vai ficar triste vendo outra pessoa triste. Porque muitas vezes a gente é difícil a gente não julgar, né? É, Julgar dessa, tá na situação porque sabe, essas coisas pode vir na não, nossa, ninguém quer não estar quem triste. quer, e acabar, né, julgando e não ajudando, né? Por isso, É. eu ouvi claramente o Espírito falar: foca na tristeza dela, ela está triste, ela está precisando. Realmente é algo. Gente, temos que caminhar lado a lado com Jesus Cristo e escutar o que o Espírito fala para a gente. E nós vamos ser tentados de todas as formas. Quem de nós nunca passou tentações, às vezes com família, com amigos, com nós mesmos? Às vezes a gente faz coisas e diz assim, meu, como que pude fazer uma coisa dessa, meu Deus? Como foi eu mesmo? Não foi eu, não. Então, assim, nós mesmos, às vezes, nós se decepcionamos com nós mesmos, ainda mais com o próximo, né? Então, podemos sim, vamos passar por essa dificuldade.
Nós temos que nos espelhar em Jesus Cristo. Eu não posso estar me espelhando na vida da outra irmã, ou do outro irmão, ou de outra pessoa que está fazendo alguma coisa que não me favorece. Não posso. Eu tenho que seguir a Jesus Cristo e os ensinamentos e doutrinas que nós temos e nos nossos convênios que nós fizemos com Ele. Não posso, porque assim, eu não posso ir para o céu de carona. Porque se fosse assim, eu podia dizer, Diva, passa por aqui por casa e me leva, porque eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar só te esperando aqui. Seria muito fácil isso. Seria muito fácil. Mas nós não viemos aqui para ficar de braço sentado, não. Viemos aqui para lutar. Não é uma coisa fácil, viu? Porque, além de tudo, a gente tem a nossa vida carnal na terra, temos um monte de coisas para fazer. Quem é que não tem coisa para fazer? Todo dia tem coisa para fazer, gente. Todo dia a gente tem louça para lavar, tem casa para limpar, tem um monte de coisa que a gente tem E que tem fazer como desafios mulheres. para enfrentar, né? E tem desafios para enfrentar. E ainda tem um desafio, tem as divergências, tem os amigos, tem Aham. as coisas da igreja. Então, são milhares de coisas que a gente tem que tirar esse tempo para ler as escrituras. Assim como a gente tem que tirar tempo para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir, temos que tirar esse tempo. A Porque nós salvação é prometemos. individual. A salvação é Exato. individual. É individual, não dá. Diz a palavra de Deus que haverá dois na cama e um vai e outro fica. Haverá dois no moinho e um vai e outro fica. Então, como vai ser isso? Eu posso pensar assim que eu só vou salvo se meu marido for para a igreja? Não, ele que Não, fica aí, porque eu vou fazer minha parte. Exatamente. é Você isso não mesmo. pode, a sua salvação não depende da outra pessoa. A sua salvação é individual, Exato. que nem falou a Diva, é individual. Então a gente não pode deixar que outras pessoas Individual. nos afetem, nunca, porque somos únicos. Exato. Somos únicos e E temos tem que estar preparado, igual as virgens. Assim, não podemos, preparadas, preparados. exatamente, não podemos deixar ninguém nos colocar para baixo, porque Não. somos preciosos e somos únicos perante os olhos do Senhor. Então ninguém pode nos colocar para baixo. Esse é o ponto. Dentro, fora da igreja, com família, com amigos, com onde seja. Uhum. O outro lado trabalha. Ele trabalha para mexer com a gente. E nós não podemos deixar isso acontecer. Temos Gente, que nos manter firmes. podemos lembrar uma coisa bem séria que assim, a gente descansa, a gente dorme. Acho que todos vocês têm um momentinho que você se senta ali 2 minutos, ou chega à noite você vai para sua cama e dorme. O inimigo não dorme. Não dorme. É 24 horas trabalhando. Até no Por seu quê? sonho ele vem. Uhum, até no sonho ele vem. Vem mesmo. E aí é onde cabe a nós. Será que somos e estamos fazendo com que o nosso espírito, fortificando a cada dia o nosso ser, o nosso espírito, será que estamos fazendo isso? Devemos buscar isso a cada dia, todos os dias, sem cansar, sem desistir. Não é fácil. Eu te digo que não é fácil. E além dessas coisas, a gente ainda tem as distrações, como álcool, drogas, todas essas coisas, porque as pessoas precisam assim, vamos ali numa festa. E quando você está fora dos irmãos da igreja, você vai numa festa do mundo, de outras pessoas, o que tem lá? Coisas do mundo. Tem Vão coisas do afetar mundo. seu espírito. Vão afetar o Então, seu espírito. então, assim, essas coisas afetam nós, afeta mesmo. Eu sou testemunha viva disso, porque aqui eu tinha muitos amigos. E assim, vamos ao almoço lá em casa. Esse almoço acabava em bebida. Gente, eu tive um sério problema com bebida, porque eu não era um alcoólatra, mas estava quase aí. Um pouquinho mais, eu estava no fundo do poço. É, porque vai Porque achando que é tudo normal, que é é, social. aí assim, a pessoa diz, eu disse, não, não posso beber, porque eu já bebi muito esses dias aí, Não, mas assim, não vai ter, é só um almoço. Chegava lá, sempre tinha um álcool, sempre tinha alguém para levar para essas coisas. Ah, uma desculpa, é um aniversário, mulher, uma taça de champanhe, não acontece nada, toma. E assim, enquanto isso, eu estava destruindo o meu tempo. Eu estava destruindo a minha pessoa. E será que foi para isso que Deus me trouxe aqui? Hoje eu vejo que não, mas antes eu não via assim. Por quê? Porque estávamos assim, ó, de venda nos olhos. E eu posso ter sido esse, outras pessoas é outro problema. Às vezes os nossos problemas
é pensar mal do outro, é julgar o outro. Às vezes o nosso problema é falar mal do outro, é a língua. Às vezes o nosso problema é que a gente fica espelhando só a vida da outra pessoa. Às vezes o nosso problema realmente é a droga. Às vezes o nosso problema é falta de amor, de olhar para aquela pessoa e dizer assim, nossa, que pessoa bonita. Bonita, digo, não fisicamente, mas bonita a forma que a pessoa é em si para Deus. Será que nós temos o olho de Cristo e vê essa pessoa assim? Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente julga. Às vezes a gente olha para a pessoa e diz assim, né? Não, eu não quero ter amizade com essa pessoa. Por quê? Porque simplesmente nós estamos ligados na carne e a gente julga a outra pessoa. Porque isso é um julgamento. Se você faz como falar, uma discriminação pela cor, pela raça da pessoa, isso é um julgamento. E não é isso que o Pai Celestial tira. Isso tira o nosso foco, como ele disse, nós temos que ser os últimos corredores, temos que ser fortes. Ele não escolheu a gente porque, é mais ou menos, ele está um pouquinho fraco. Não, ele escolheu porque somos fortes. Ele não quer gente fraco, ele quer gente forte, como guerreiros, como capitão. Eu costumo dizer, às vezes, para minhas amigas, que todos nós que viemos aqui para a Terra, é como se um soldado vai chamado para a guerra. O soldado vai para a guerra para ficar sentado? Não existe nenhum soldado que vai para a guerra para ficar sentado. Eles têm que lutar, às vezes lutam sem um braço, sem os dedos, às vezes só com uma perna se arrastando, mas estão lá lutando até o fim. E isso não deve ser uma batalha fácil. E se a gente pensasse dessa forma, é o que nós estamos fazendo aqui. Viemos aqui para lutar. E às vezes a nossa batalha é com nós mesmos, né? Nem só contra as adversidades que tem aí fora. Às vezes é eu e o meu crescimento. Às vezes é eu com meu irmão. Às vezes é eu com meu marido. Às vezes é eu. Então, assim, é esse crescimento que nós devemos ter e escutar a voz do Espírito que fala conosco. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que ensinar? Bom, eu vou parar por aqui. Temos uma segunda parte dessa aula, porque ela é bem grande. E eu quero que vocês se perguntem mais e pensem mais o que são vocês, o que vieram fazer aqui e por que devem fazer todas as coisas que o Pai Celestial nos ordena, nos pede para que façamos. Por quê? Onde queremos chegar? Entendeu? Obrigado a todas vocês por participarem e me ajudarem a dar essa aula. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, maravilhosa, muito Muito bem linda. explicado. Esse é o caminho mesmo, não tem outro. Não tem outro. Não tem outro. Temos que Gente, seguir firmes e constantes. Não podemos deixar nenhuma distração nos colocar para baixo, porque nosso valor é eterno. Então, não podemos deixar nada, absolutamente nada, nos colocar eu para baixo. presto, Lígia, meu testemunho de que sem Deus, sem a palavra dele, sem a ajuda dos irmãos, sem a ajuda do poder do sacerdócio e sem a minha fé, eu não estaria aqui hoje. E para mim não foi fácil. Eu passei por muitas e muitas coisas difíceis. Segunda-feira eu vou fazer 41 anos. E só eu e o Pai Celestial sabe todas as coisas difíceis que eu já passei e te digo ainda passo, mas eu sei e sinto que eu não estou sozinho, que Ele está comigo. Hoje eu posso dizer para vocês que vocês sabem o quão valioso é a gente ter uma mãe e ter uma família. Eu posso dizer para vocês que não que eu tive uma família, mas que eu tive uma mãe presente na minha vida. E que hoje eu sei que ela não está aqui, mas eu sei que ela está na casa do Pai Celestial. Eu tenho feito ordenanças por ela. Eu sei que o Pai Celestial é isso que quer de mim. E eu vou buscar fazer tudo de acordo com o que ele me pede. E com essa fé e com essa força, eu sei que vai chegar o dia de eu estar na casa dele, definitivamente para sempre. Sou muito grata a esse evangelho. Sou muito grata ao livro de Mórmon. Sou muito grata ao nosso presidente. Sou muito grata a cada um dos líderes e de irmãos que fizeram parte da minha história.
Eu agradeço e sou testemunha disso. E deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Obrigada, Amém. muito linda a aula. Muito obrigada, de verdade. Linda aula. Obrigada, linda mesmo. Inspirada e uma aula que realmente nos ensinou sobre o nosso valor. É Então, assim. preparem-se para a segunda parte dessa aula. Ela continua, vai ser bem emocionante, a segunda parte. Preparem-se, tá? Muito obrigada, Germânia. Obrigada pelo seu tempo De de nada. preparar-se para nos dar esse banquete espiritual. Muito obrigada. Quer que eu mostre que horas são? Quer que eu mostre? 9h12. Dá tempo. Bom Tá bom, serviço. deixa eu mostrar então. Tudo que puder. Quando souber quem sou eu, sei que puder. Quando souber quem sou eu. Nosso destino na vida depende de encontrarmos as respostas corretas para as perguntas: quem sou eu? Qual o meu propósito nesta vida? E por que a vida é cheia de provações e tristezas? O Senhor responde essas perguntas no primeiro capítulo do livro de Moisés. Ao falar com Moisés, o Senhor fez duas declarações. A primeira explica-nos quem é Deus. Ele disse: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, e infinito é o meu nome. O que aprendemos com esta simples frase? Que Ele é o Senhor, tem todo o poder e é eterno. Depois de sabermos quem Ele é, em outra frase curta, Ele ensina quem somos nós. Para Moisés e para cada um de nós, Ele disse apenas: Tu és meu filho. Como o conhecimento de que somos literalmente filhos de Deus ajuda-nos a descobrir quem somos e no que podemos nos tornar. O Senhor, primeiro, faz-nos olhar para Ele. Quanto mais aprendermos sobre Ele, melhor compreenderemos a nós mesmos e nosso propósito na vida. Vamos comparar-nos a esta sementinha, que pesa apenas 50 miligramas. Só de olhar para ela, quem poderia dizer no que é capaz de se tornar? Pelo que sabemos, pode virar mato, um arbusto ou uma árvore. Esta é uma sequoia gigante, o maior ser vivo sobre a face da Terra. Tem mais de 3.000 anos e é mais alta que um prédio de 27 andares. Foi ela que gerou esta semente de apenas 50 miligramas. O melhor modo de saber no que uma pessoa pode se tornar é conhecer os pais. Somos filhos de Deus. Ele é eterno e todo-poderoso. Criou todas as coisas. Herdamos dele um potencial divino. Como seus filhos, fomos criados à imagem de Deus e à semelhança de seu Filho unigênito. Saber que fomos criados à semelhança do Salvador motiva-nos a procurarmos ser como Ele é. Ouçam a resposta do Senhor para a pergunta: quem sou eu? Somos filhos de Deus. Temos um potencial divino e fomos criados à imagem e semelhança do Salvador. Depois de falar com o Senhor, Moisés ficou sozinho. Passaram-se muitas horas antes que recobrasse as forças. Depois de recuperar-se, ele disse: Agora, por isto, sei que o homem é nada, coisa que nunca havia imaginado.
Sabendo que somos filhos de Deus e que fomos criados à sua imagem e semelhança, como pôde Moisés dizer que o homem é nada? Eis uma das maiores obras feitas pelo homem. Foi construída na base do Grand Canyon, uma das menores obras de Deus. Olhando do espaço, o próprio Grand Canyon nem chega a ser visível. Dessa perspectiva, as obras do homem parecem bem insignificantes. A frase "o homem é nada" é uma manifestação de humildade e assombro perante o poder e glória de Deus, e não uma declaração de desprezo pelo homem. Seria justo dizer que esta semente é nada? Comparada ao tamanho de uma árvore, sim. Seria correto dizer que não vale nada? De modo algum, se considerarmos no que pode se tornar. Somos filhos e filhas de Deus, feitos à semelhança de seu Filho unigênito. Essa crença tem o poder de orientar nossas decisões, moldar nossa vida e ajudar-nos a atingir nosso potencial divino. Serei o que posso ser quando descobrir quem sou. Que lindo esse vídeo. Interesante. Una semillita de un árbol gigante. Exatamente. Era para completar a aula da nossa querida irmã Germânia. Quem sou eu? É, Una hija de Dios. Uma hija de Deus, de grande valor. Muito obrigada, tá, Germânia? De Obrigada. nada, Lívia. Eu sei que estamos hoje, nesta noite, bem edificadas, nesta noite, de reconhecermos, de sabermos quem somos. todas as quarta-feiras está. Todas as quartas-feiras, exatamente.